maravilhosa oração, das mais lindas que nós temos na Bíblia. E nós vamos fazer esta leitura, continuando esse espírito de vivência, esse espírito de Salmo número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Paga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze nos ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu. Davi pecou, desobedeceu. Davi errou o alvo, meteu os pés pelas mãos. E agora vive um momento de grande dor, porque os efeitos do pecado são assim mesmo. Na metáfora que ele usa ao conversar com Deus, ele fala sobre os ossos que foram quebrados. É uma dor profunda, é uma dor extrema, porque o pecado
foi uma coisa isolada, não foi algo individual na sua vida. Eu quis pecar, problema meu, independência minha, assumo o meu erro. Esse é um discurso, mas nós sabemos que a realidade não é assim, porque o pecado comunica com outras situações, com outras circunstâncias, com outras pessoas. O pecado forma como que uma rede envolvendo pessoas, magoando pessoas, levando rancor, levando dor, levando sofrimento para muitas outras pessoas. O pecado é devastador, porque não apenas o pecador sofre, mas o sofrimento é comunicado a muitas outras pessoas. Todos nós sabemos disso. E nós vamos então encontrar Davi totalmente arrasado, mas num momento também de profunda intimidade com o Senhor, num momento de profunda devoção, num momento de profunda entrega, num momento em que ele se abandona aos pés do Senhor. Cada verso, cada expressão de Davi é um derramamento de alma, é um olhar para dentro. Eu li essa semana um texto muito lindo que o pastor Vladimilson produziu e enviou para mim. E ele fala justamente sobre esse grande momento que nós podemos ter com Deus, o momento da piedade, o momento da devoção, o momento da contemplação. E ele coloca esse momento como um momento de grande fascínio, como um momento apaixonante, em que nós olhamos para dentro. Na verdade, um grande encontro com Deus é o momento quando nós olhamos para dentro. Em geral, a imagem de Davi, ela nos impressiona, porque nós nos lembramos de Davi, daquela história infantil que nós ouvimos e que tanto nos comoveu e nos impressionou, a coragem daquele garoto, talvez adolescente, em defender sua pátria, em matar Golias, em matar o gigante. E nós nos impressionamos com todos os elementos que essa história traz para a gente. Essa história funciona no nosso imaginário. Nós então abraçamos essa ideia do herói nacional, tão experiente em matar animais violentos, aquele pastorzinho pacato lá salvando suas ovelhas, mas de repente ele é convocado para salvar a sua nação, e no nome e no poder de Deus ele faz isso matando o Golias. E nós nos impressionamos e gostamos de pensar nesse Davi herói, principalmente porque nós estamos tão acostumados com essa ideia de um evangelho triunfalista, de um evangelho tão fissurado por poder, tão enfocado no poder. Essa semana eu estive sapeando com o Natanael numa livraria, a gente gosta de fazer isso, e eu passei numa sessão assim de livros de religião, e eu comecei a rir, né? Era assim, o poder da oração, o poder da mulher que ora, o poder do casal que ora junto. É muito poder. Nós vinculamos todas as coisas da espiritualidade, hoje em dia, principalmente com duas expressões, poder e bênção. E nós focamos o nosso olhar no poder e na bênção. E nós queremos que tudo seja na nossa vida uma expressão de poder e uma expressão de bênção. São palavras que cantam gostoso no nosso ouvido. E em razão de todos esses movimentos que tem aí, em razão dessa enxurrada de programas televisivos que temos, nós vamos sem querer, nos adequando a esse imaginário, a esse discurso que celebra o poder, que celebra a força, que celebra a bênção e que vive para isso e que gosta desse tipo de evangelho. Talvez seja por isso que gostemos tanto de Davi com seu poder, com sua força. Mas eu gosto mais desse Davi, do Salmo 51. Choroso, profundo, debruçado diante do Senhor, revelando a Ele toda a sua miséria e todo o caos em que se encontrava sua vida. Foi uma viagem para dentro dele mesmo. Ele se olha,
ele se vê como num espelho, percebe o seu tamanho, toma consciência do seu pecado. E o texto é tão claro, esses sentimentos de Davi são tão bem expressos no poema, no salmo. Pequei, eu pequei. Eu conheço o meu pecado me persegue dia, noite. Eu amanheço com o meu pecado, eu durmo com o meu pecado está sempre diante de mim, ele dói em mim, ele é a minha dor, e ele me revela quem sou. Um homem que não tem nada, um homem que perdeu sua moral, que perdeu sua paz, que perdeu sua dignidade, um homem que não tem nada. O meu pecado, Senhor, revela quem eu sou. É uma pena que com a religiosidade que desenvolvemos ao longo do tempo, essa religiosidade tão pós-moderna, tão contaminada por tantos elementos da cultura, nesse estilo de vida que nós criamos para nós meio que minimizamos o pecado. Nós não tratamos o pecado de uma forma às vezes muito pacífica, tratamos o pecado de forma muito branda. Foi assim com Davi antes do Salmo 51. Natan chega para ele, lá em 2 Samuel, Natan chega para ele, conta uma história, faz uma analogia. O homem rico que tinha muitas ovelhas, o homem pobre que só tinha uma ovelhinha, que era o alvo das suas atenções, que era o alvo de todo o seu amor. E esse homem rico recebe em sua casa um viajante, e ao invés dele ir tomar uma de suas ovelhas para sacrificar, ele sacrifica aquela ovelhinha, aquela que era querida do outro, a única ovelhinha do outro. E Davi, ao ouvir essa história, fica indignado. Nós temos a narrativa ali em 2 Samuel capítulo 12, no verso 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Como nós sabemos julgar o pecado do outro, como nós sabemos ser cruéis com o outro quando o outro peca, como nós somos bons juízes para o pecado do outro. Davi foi radical, ele foi incisivo, ele foi contundente com aquele homem da história que Natan contava. Este homem é digno de morte, vive o Senhor, que digno de morte é o homem. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado. Ele precisa pagar por esse crime, ele precisa pagar por isso, porque fez tal coisa, e por que não se compadeceu? Que homem sem compaixão, que homem cruel, que homem mau que fez isso. E ele aí é obrigado a ouvir de Natan, no verso 7. Tu és este homem. É você mesmo, Davi. É você mesmo. Você está se vendo. Você está se enxergando nessa história. É você mesmo. Nesse momento, Davi toma consciência. E a expressão eu pequei, lá no verso 13. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Quando nós chegamos diante do Senhor com a consciência do nosso pecado, enquanto Davi não teve esse encontro com Natan, não ouviu essa história, não foi sensibilizado, ele não tinha noção, ele estava tratando o pecado como alguma coisa normal, porque nós fazemos isso, nós justificamos o nosso pecado, nós fazemos de conta que o nosso pecado não existe, e nós vamos vivendo, às vezes gastamos tempo de oração na intercessão, às vezes gastamos tempo de oração em gratidão, quando gastamos tempo de oração, às vezes passamos semanas e semanas sem orar, sem a mínima preocupação com a nossa espiritualidade, mas raramente, a gente chega diante do Senhor para confessar, para dar nomes aos nossos pecados, para dizer diante de Deus: eu sou miserável.
consciente do estrago que o pecado realizou em sua vida. Ele está consciente do dano que o pecado causou para ele e para todas as pessoas envolvidas. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós vamos ter a noção exata da nossa miséria. Davi sentia-se assim, sentia-se um miserável diante de Deus. Eu me lembrei da letra de uma música, é um belo poema, apesar de ser uma música popular, é um poema muito profundo, muito bonito. E num dado momento, o poeta fala assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que me achar tristonho, tenho que me achar medonho. Eu acho que era assim que Davi se sentia. Davi se sentia medonho diante de Deus. E como é importante esse momento para a nossa espiritualidade, para a nossa vida devocional. Nós precisamos muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, estar diante de Deus no sentido miseráveis, no sentido medonhos diante do Senhor. Porque é nesta hora em que a gente se sente mal e miserável diante de Deus, é que a gente sente também a necessidade de dependência de Deus. Davi se sentia totalmente dependente de Deus e dependente da misericórdia do Senhor. Mais ou menos como Jeremias. Jeremias estava solitário, vendo mães se alimentando da carne dos seus próprios filhos, vendo os príncipes mendigando, vendo as mulheres sendo violentadas, vendo a cidade arrasada, vendo o templo destruído. Não restava nada mais para ele. Quando acabou tudo, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não passam. Quando tudo acaba, quando o pecado nos atinge e nos destrói, quando nós temos a sensibilidade espiritual para chegar diante de Deus e dizer para Ele: eu não tenho nada, dependo só e unicamente das suas misericórdias. Esse é o momento oportuno. Esse é o momento do agir de Deus. Esse é o momento do derramamento da graça de Deus. E esse é o momento de grande crescimento. Que pena que nós às vezes levamos nossa vida espiritual com tanta superficialidade. Que pena que nós perdemos esses momentos e nós poderíamos. Deus proporciona esses momentos para nós na hora da crise, na hora da dor, na hora da provação. Deus possibilita que tenhamos esses momentos. Mas às vezes nós vivemos banalizando tantas coisas. Vivemos de forma tão distraída, tão ocupada, tão superficial. E nós perdemos na nossa vida esses momentos de nos sentir totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus. E essa dependência, ela é essencial para a espiritualidade. Ela é um dos requisitos da espiritualidade. Essa dependência, ela é essencial na vida de oração, na vida de devoção. É bem aquilo que acontece na parábola que Jesus contou lá em Lucas 19:9, ele conta do fariseu e do publicano. O fariseu chega, vamos dar uma espiadinha lá no texto, Lucas 18:9. No verso 11, o fariseu estando em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, jejum 2 vezes na semana, dou os dízimos tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu estava lendo ontem um comentário do teólogo Oscar Cullmann, e ele dizia assim: aquilo que o fariseu fez não foi oração, foi uma conversa dele para ele mesmo. Ele conversou com ele, ele se admirou, ele refletiu nas suas grandes qualidades, e ele chegou diante de Deus, ou diante dele mesmo, para contar aquelas virtudes, para falar
para ele mesmo, o que ele mesmo precisava ouvir das suas qualidades. O texto diz que ele falou com ele mesmo, falou consigo mesmo. Muitas vezes a nossa oração não passa de um monólogo. Muitas vezes a nossa oração é uma conversa com a gente mesmo. Muitas vezes a nossa oração não é uma conversa de profundidade, um olhar para dentro, uma conversa de intimidade com o Senhor. Mas o publicano não. O publicano olha para Deus e diz: tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim. Davi estava na presença do Senhor. E a situação dele era uma situação de total humilhação, sem disfarces, sem máscaras, sem justificativas. Davi estava pleno, estava inteiro diante do Senhor. Que experiência maravilhosa. A oração é um processo de busca da graça da nossa parte. E é um derramamento, uma outorga de graça da parte de Deus. Foi assim que aconteceu com Davi. Foi assim que aconteceu com o publicano. O homem se coloca miserável diante de Deus. E ele recebe de Deus a outorga, o derramamento da graça. Oração, irmãos, é o derramar da graça de Deus sobre as nossas vidas. É só pela graça que nós podemos chegar a Deus em oração. É só pela graça que nós podemos ter comunhão com Ele. É só pela graça que nós podemos usufruir da sua presença, usufruir das bênçãos de espiritualidade que Ele tem reservada para nós. É só pela graça. Essa oração é muito preciosa, porque ela contém todos esses elementos que contém a devoção. Por isso que eu disse que ela é muito mais do que uma confissão. Elementos que precisam fazer parte da nossa oração. Um olhar para dentro. Davi olhou para dentro dele mesmo. Ele viajou para dentro dele mesmo. Ele se rendeu diante do Senhor. Ele esteve em total dependência diante do Senhor, em total humilhação. Mas a história não para aí. Como nós vamos caminhando no texto, nós vamos ver que há por parte de Davi, há no coração de Davi uma expectativa de uma alegria perdida, uma expectativa de coisas preciosas da espiritualidade da vida dele que haviam se perdido. Então, Davi diz assim, no verso 8: faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Depois no 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me como um espírito voluntário. Depois no 14: livra-me dos crimes de sangue, e então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Depois no 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Depois daquele momento de derramamento de alma, a expectativa daquilo que o Senhor pode realizar na nossa vida, depois que passamos por um grande e profundo encontro com o Senhor. A alegria é restituída. As condições, as possibilidades de um caminhar com Deus e de realizar a missão que Ele colocou em nossas mãos aqui na terra, isso tudo só é possível depois de um grande e profundo momento com Deus. Davi sabia que a alegria, o louvor, todos os trabalho, a proclamação, todas as coisas eram altamente desejáveis. Mas todas essas coisas teriam que ser precedidas do quebrantamento e da humilhação e da confissão diante do Senhor. Às vezes eu me sinto tão destrambelhada. Corre, corre,
dia a dia, as lutas, o trabalho, a ditadura do tempo, a ditadura das tarefas. E tenho parado muitas vezes e tenho confessado o meu pecado diante do Senhor. E tenho falado para o Senhor, eu não sou digno, porque eu não tenho vivido a espiritualidade como eu poderia viver. Eu não tenho vivido esses momentos preciosos da presença do Senhor como poderia viver, como o Senhor espera que eu viva por causa desse estilo de vida que criei para a minha vida, que criei para mim. Mas o trabalho, ele precisa ser precedido da devoção. Não há como louvar, não há como adorar, não há como proclamar, não há como evangelizar. Nada que se faça no reino de Deus pode ser realizado sem antes um grande encontro e um grande momento de quebrantamento com o Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu percebo a profundidade da experiência de Davi. E eu me preocupo, eu tenho muito medo que essa visão utilitarista que temos às vezes da fé, que essa visão pragmática, tudo é muito prático, Deus está lá em cima, Ele pode fazer isso por mim, então Ele que faça, eu estou aqui, pobre, necessitado, preciso dEle, então Ele está ao meu dispor. Essa visão utilitarista, pragmática da fé, que às vezes nós assumimos, ela me dá medo. Ela me dá medo porque ela contamina a nossa oração, porque ela contamina o nosso olhar, porque ela faz de nós pessoas superficiais que banalizam as coisas do Senhor. E eu tremo diante do Senhor. E eu tenho muito medo que essas ideias e essas coisas me contaminem a minha convivência com a espiritualidade diante do Senhor. Nós costumamos dar um grande peso à intercessão. Eu gosto da intercessão, porque a intercessão é a oração do amor, é o exercício do amor, é o exercício da misericórdia da igreja. Eu gosto, mas eu penso que nós precisamos avançar, não abandonar a intercessão nunca, não abandonar a gratidão nunca, mas perceba que na intercessão o foco é a necessidade do homem. Na gratidão, o foco é a bênção recebida. Eu gostaria que estivéssemos, este ano de 2012, quando estamos iniciando as atividades do ano, eu gostaria que nós estivéssemos dando um passo a mais. Eu gostaria que cada irmã, se sentisse profundamente desafiado pela experiência de Davi, profundamente desafiado a gastar horas na presença do Senhor, a separar um tempo do seu dia na presença do Senhor, a rever a sua vida, a rever a sua espiritualidade, a contar para o Senhor os seus pecados, a confessar esses pecados, e a ter momentos não apenas de um monólogo diante do Senhor, em que você chega, fala correndinho o que você quer falar e sai da presença do Senhor como se fosse um rito, como se fosse uma coisa até meio que automática e apressada. Mas eu gostaria que você estivesse desejosa de ter momentos de diálogo com o Senhor, ter momentos dessa viagem para dentro, em que você chega diante do Senhor, conversa, ou então não conversa, ou então silencia, fala com o Senhor, ou então não fala, ou então só escuta, mas percebe a presença e sente o perdão de Deus, a aprovação de Deus, a misericórdia do Senhor e a graça dele sendo derramada sobre sua vida, e capacitando você a enfrentar um mundo tão hostil, tão difícil, tão cheio de dramas, a enfrentar a família, às vezes tão cheia de dramas pessoais, assim enfrentar, porque nós temos os nossos dramas, as nossas emoções conturbadas, os nossos desequilíbrios, os nossos julgamentos,
o nosso espírito defensivo, as nossas hostilidades. Mas no momento diante do Senhor, Ele nos capacita a nos enfrentar, a nos livrar de nós mesmos. Ele nos capacita a enfrentar o mundo, a enfrentar o caos que às vezes está dentro da casa, a enfrentar o caos que às vezes está dentro do trabalho. Ele nos revigora e Ele nos dá aquela alegria da espiritualidade. Neste ano, eu gostaria que nós iniciássemos pensando nisso, pensando que a gente não pode trabalhar, não pode desenvolver uma atividade na igreja se a gente não tem momentos de encontro com o Senhor. A gente não pode adorar. Logo estaremos ensaiando a cantata da Páscoa e a nossa igreja tão preocupada sempre com os momentos de louvor e de adoração, mas nós não podemos adorar se nós não chegamos diante de Deus num momento de quebrantamento, num momento de confissão e de rendição. Nós não podemos evangelizar, nós não podemos nos relacionar com as pessoas sem o perdão, sem o quebrantamento e sem a comunhão, e sem esses momentos preciosos na presença de Deus. Tudo é vazio, nada acontece de sólido e de profundo na igreja. Sem espiritualidade, sem quebrantamento, irmãos, não há o que esperar da igreja. Sem quebrantamento, a igreja não anda. Nesta semana, meus irmãos, nós estamos iniciando um projeto que vai durar uma semana, que é o projeto Plantando de Oração. Eu estou desafiando os irmãos a gastarem 10, 15, quantos minutos os irmãos desejarem, tiverem disponível, para se colocar diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor e converse com Ele sobre os seus pecados e confesse. Agradeça o perdão e a paz que Ele dispensa sobre você. Peça a Ele discernimento sobre os sonhos dEle para a sua vida. Se você quiser participar, você vai marcar lá com a Juliana, as meninas lá na porta, elas têm um papel na mão, depois elas vão. Você vai dizer a hora que você vai estar diante de Deus. Nós marcamos de 10 em 10 minutos, mas eu tenho certeza que você não vai ficar só 10 minutos diante do Senhor. Mas eu marquei 10 minutos para não assustar aquelas pessoas novas da igreja, que estão acostumadas a momentos longos de oração, mas eu tenho certeza que você vai ficar mais de 10 minutos diante do Senhor, num diálogo com Ele, num momento de confissão, de quebrantamento, num momento de profundeza. Depois que você tiver esse momento, aí sim, aí você pode interceder e colocar as suas dores, e colocar as dores dos outros em oração. Mas antes disso, você vai ter esse momento de profundeza com Deus. Será que o irmão aceita esse desafio? Pode dar horário, então, depois, para a Juliana e pegar esse papelzinho aqui, levar para a sua casa, esse marcador de Bíblia, e vamos ver, se Deus quiser, uma semana de oração muito abençoada. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Podemos ser um referencial. Não em crescimento, não em culto, show, mas podemos